Salve galera, e aí, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, mais um vídeo aqui no canal Brownie Fogo, aqui mais uma vez, novamente aqui no estúdio, né, na parede, no cenário de Rafa Moraes, né, estou aqui na casa dele, nesse fim de semana, claro, em São Paulo, para assistir amanhã Palmeiras e Botafogo no Allianz, às 16 horas, fechou rapaziada? Vamos falar aqui rapidinho, né, de um tema que a gente tinha ficado para falar disso antes, né, mas preferi deixar aqui com um pouco mais calma para falar sobre isso, até porque envolve assuntos aí de clube social, essa questão de SAF, balanço, enfim. Primeiro de tudo, antes de mais nada, se vocês não viram, né, a gente repercutiu um pouco mais como o Botafogo deve se comportar nessa janela de transferências, agora que abre no dia 1º de julho, além da contratação que já está efetuada, só falta ele ser inscrito no bid do Diego Hernandes, né? E também sobre a questão do Castro, se ele fica, se ele não fica. Participaram desse vídeo Rafa Moraes e também a Vitorinha. Vitorinha, manda um abraço pra galera. Alô? E é isso, né? Inclusive vou colocar o link aqui na descrição, tá legal? Antes da gente começar aqui os assuntos, se inscreve aqui no canal Brownie Fogo, que a gente está com quase 93.500 inscritos. E lembrando, quando chegarmos a 95 mil inscritos, a gente vai sortear uma camisa do Botafogo de 1995 para vocês. Fechou? O negócio é o seguinte, rapaziada. O primeiro assunto que eu quero falar com vocês aqui é sobre essa situação envolvendo Clube Social e SAF. Vamos contextualizar. A gente sabe que SAF e social não se bicam, né, antes mesmo da SAF existir. A verdade é essa. Dependesse da grande maioria dos conselheiros e de beneméritos, enfim, da grande maioria não, né, mas eu diria que de uma quantidade considerável desses caras, né, o Botafogo ainda estava nas mãos deles. Então, o que eles aprovaram? Aprovaram que não tinha outra saída e aprovaram porque havia uma pressão ali popular muito forte, né, para que o Botafogo, de fato, virasse clube empresa, porque era a única solução, era a única saída. Né? E a gente vê, cara, que a cada crise do Botafogo dentro do campo, né, quando o Botafogo vai mal, sei lá, cara, no Campeonato Carioca, quando o Botafogo foi mal num determinado momento no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando foi eliminado pela América na Copa do Brasil, a gente via sempre crises sendo plantadas, fulano postando em tal lugar que tinha corrupção na SAF, ciclano falando que a SAF era isso, aquilo, e aí, né, se bradava esse tipo de coisa, né, ou seja, eram rusgas que eram criadas. Alinhado a isso, a SAF, né, em nome do John Textor, ela, de acordo com informações, ela deve algumas informações, né, documentos, né, e prestação de números para o Conselho Fiscal, certo? E isso vem criando uma certa rusga. E aí, com o balanço do Clube Social, né, que tinha algumas incongruências, ele foi reprovado. Na verdade, o Conselho Fiscal recomendou reprovação por parte do Conselho Deliberativo, o que pode até ter algum sentido em relação a contas, né, o que pertence à SAF social do estádio Newton Santos, porém, atesta uma hipocrisia, porque o Conselho Fiscal nunca tinha reprovado o balanço em, assim, décadas e décadas de amadorismo de um clube que adquiriu uma dívida bilionária e que deve pessoas que trabalharam no clube na década de 70 e 80, certo? E aí o que acontece? Essa briga ela aflorou, a gente vai ter uma votação agora, né? Nessa próxima segunda-feira, a gente vai ter uma votação do Conselho Deliberativo para ver se o Conselho, de maneira geral, né, os conselheiros sócio-proprietários, que são conselheiros, eles aprovam ou reprovam as contas, tá legal? E existe sim uma chance de ser reprovado, né? O que acarretaria em problemas, né? Não no fim enfim, não é uma coisa muito grave, mas acarretaria problemas, enfim, nessa relação toda. E aí, parece que o Laércio Paiva, não sei se vocês lembram, que ele era um dos precursores, é um cara de arquibancada, é um cara botafoguense, mas é um cara que ele é muito inteligente, que ele foi um dos precursores desse projeto da SAF lá atrás, quando era chamado de Botafogo S.A., vocês lembram disso, que não era SAF, era Botafogo S.A. A gente ficava pedindo o tempo inteiro esse negócio de Botafogo S.A. com o aporte financeiro dos irmãos Moreira Salles, né? O plano, a base desse plano que hoje vem dando certo pro Botafogo, com o aporte do John e com a lei da SAF, ele foi um projeto, né, que ele teve os seus moldes iniciais, né, e ele foi escrito, a base dele é desse cara, do Laércio, né? Ele quem monta todo esse projeto.
E aí o que acontece? Ele parece que ele tá, depois de ter se afastado da política do Botafogo, depois de ter se afastado de todo esse campo quando ele viu que as coisas não iam dar certo, ele tá querendo voltar para apaziguar a situação. Isso é muito interessante, porque a gente está falando de um cara de negócios, a gente está falando de um cara de SAF, um cara que entende muito e que inclusive foi um dos precursores de toda essa história, né? Alinhado a um cara que também tem muita moral, tem muitos contatos e muita proximidade com o pessoal do social, né? Então pode ser muito importante para ele, né, aparar arestas, né? E pode ser bem importante a presença desse cara em todos os sentidos, tá? Para tentar fazer com que a SAF entenda o que ela tem que atualizar o Conselho Fiscal, para tentar fazer com que o Conselho Deliberativo não necessariamente, tome essa atitude radical demais de reprovar contas, que só joga contra o Botafogo. Enfim, é uma situação muito legal. E agora a gente muda a respeito, né? Inclusive essa matéria foi feita pelo Sérgio Santana, do GE. Globo. O link eu vou colocar aqui na descrição. E agora a gente vai falar aqui um pouquinho sobre Botafogo e Vasco, tá legal? Botafogo enfrenta o Palmeiras nesse domingo, depois Botafogo e Magallanes na Copa Sul-Americana para valer a liderança. E aí, no domingo que vem, dia 2 de julho, o Botafogo enfrenta o Vasco da Gama no Newton Santos. As vendas dos ingressos já tinham começado, inclusive para a torcida do Vasco. Mas por conta do que aconteceu na partida entre Vasco e Goiás, né, tacaram o rojão, tentaram invadir o campo, dar porrada em todo mundo, a torcida do Vasco foi banida por 30 dias dos estádios. O Vasco vai jogar com portões fechados por um mês, né, até pode ser que o Vasco tenha que mandar jogos fora do Rio de Janeiro. E uma situação que é muito importante também é referente, né, a torcida visitante, né? O Vasco, o STJD entendeu que não é justo que a torcida do Vasco frequente um estádio do Rio de Janeiro, mesmo como visitante, no estádio Newton Santos, na casa do Botafogo. Portanto, no dia 2, o Botafogo terá torcida única. O Botafogo terá o direito, por exemplo, de vender para o seu próprio torcedor os ingressos do setor sul. Para nós, como botafoguense, né, falando como botafoguense, é uma ótima notícia, né, porque a gente não vai ter uma torcida adversária, a gente vai ter um estádio 100% botafoguense para apoiar o Botafogo no momento de liderança do Campeonato Brasileiro, independente do resultado do jogo de amanhã ou não, tá? E uma situação que ela também assim, agora pensando com a cabeça de um cara que gosta de futebol, de um cara, tipo assim, sendo um pouco mais imparcial, digamos assim, eu me preocupo, né, com essa medida. Não porque eu queria que a torcida do Vasco fosse, tá? Afinal, eu entendo que a punição coletiva ela é necessária. Eu só tenho medo que o fato desse jogo ter torcida única faça com que o Ministério Público do Rio de Janeiro alavanque algo para que a gente não tenha... deu certo, torcida única, o jogo foi uma paz total, vamos tentar implementar a torcida única no Rio de Janeiro de maneira... permanente, e isso me preocupa muito porque a cultura do Rio de Janeiro, do torcedor do Rio de Janeiro é isso, de você ir ao estádio, né? No Maracanã, por exemplo, tem um setor em que todo mundo vai junto, né? Tem um setor visitante, eu adoro ir de setor visitante, por exemplo, no Maracanã, então eu não gostaria que isso tornasse uma realidade, né? Eu já falei várias vezes, para mim a punição ela pode ser coletiva ao clube, mas ela tem que ser individual, né? Quem invadiu o campo é um torcedor chamado Pedro, o outro José e o outro Fábio. Esses três têm que ser presos, têm que ser punidos, têm que ser banidos de entrar no estádio. E não, por exemplo, eu, sei lá, não fiz nada. Eu tô ali na arquibancada, né? E aí rola uma invasão, batem num jogador e explodem uma bomba, né? Portões fechados. Eu não vou poder ver o jogo do meu time porque um animal entrou em campo e fez besteira. Eu não concordo com essa tese. Enfim, é isso, rapaziada. Um abraço. Tamo junto, até a próxima. E à noite a gente vai falar aqui sobre escalação, tá? Aquele resumão do jogo e também, obviamente, ressaltar a relação do Botafogo. Fui!